Boa tarde para todos que nos assistem. Estamos aqui uma vez mais para darmos prosseguimento ao estudo do Livro dos Espíritos. Nós estamos tratando atualmente do livro terceiro, porque nós sabemos que o Livro dos Espíritos está dividido em 4 livros. Nós já estamos no livro terceiro, onde estudamos a lei de adoração. E dentro da lei de adoração nós vamos tratar do politeísmo. Cultura já de tempos bem remotos, não é? Onde as criaturas humanas adoravam deuses, como nós vamos ver daqui para frente. Então, no Livro dos Espíritos, pergunta 667, quis saber Allan Kardec por que o politeísmo é uma das crenças mais antigas e mais espalhadas, se é falsa. Pessoal, politeísmo é uma palavra grega. Poli significa muito. Então, eles adoravam vários deuses, conforme nós colocamos aqui nas ilustrações. No tempo de Jesus, antes de Jesus, no tempo de Elias, por exemplo, o grande profeta bíblico, que depois seria João Batista, ele fala aqui de Baal, que era um deus, não é? Uma grande estátua, não é? Onde se ofereciam sacrifícios de animais. E também tinha Moloque, outro deus terrível também, não é? Onde os homens e mulheres, não é? Cultuavam esses deuses. Então, o que os espíritos respondem para Kardec? Conforme nós vamos ver e analisar alguns parágrafos. A ideia de um Deus único só podia aparecer como o resultado do desenvolvimento mental do homem. É claro, o homem do tempo das cavernas não poderia imaginar um Deus que não fosse material, um Deus antropomórfico, como nós vamos ver mais adiante. Então, com o desenvolvimento mental, cultural e intelectual, o homem foi aprendendo. Portanto, naquela época, incapaz na sua ignorância no sentido de saber, de conceber um ser natural, sem forma determinada, portanto, espírito puro, agindo sobre a matéria, ele lhe havia dado os atributos da natureza corpórea. Esses deuses que nós estamos mostrando aí, fora outros incontáveis deuses, né, que os antigos cultuavam. Ou seja, uma forma e uma figura. Eles só podiam entender Deus como sendo uma figura, de preferência parecida com eles mesmos, homens. Então, esta figura parecia ultrapassar as proporções da inteligência comum e tornava-se para eles uma divindade. Então, esses deuses, por exemplo, Moloque, Baal, era uma divindade para eles. Eles prestavam homenagens, faziam festas, se ajoelhavam perante essas divindades. E tudo quanto não compreendia devia ser obra de um poder sobrenatural. E disso, a acreditar em tantas potências distintas, quantos efeitos pudesse ver, não ia mais do que um passo. É por isso que o homem, ainda no tempo das cavernas, temeroso diante das grandes tempestades, raios, por exemplo, que caíam em árvores produzindo fogo, eles temiam e adoravam, como sendo uma divindade que tinha que ser adorada. Então, prosseguindo, mas em todos os tempos houve homens esclarecidos, é claro, que compreenderam a impossibilidade dessa multidão de poderes para governar o mundo sem uma direção superior e que se elevaram ao pensamento de um Deus único. Portanto,
pelo passar das encarnações. O homem foi aprendendo, se desligando das coisas materiais até entender que basta um Deus único, Senhor da suprema sabedoria, suprema inteligência e suprema bondade, e Ele dirige tudo. Esse é Deus que nós amamos e que nos ama. Vamos em frente. Aqui agora eu coloquei, pessoal, para vocês terem uma ideia mais aproximada, o antropomorfismo. Antropomorfismo de Deus é uma figura de linguagem ou conceito teológico que atribui características físicas, mãos, olhos, forma ou sentimentos humanos, como ira, arrependimento. Vejam só esse Deus que nós estampamos aqui nessa figura, e que todo mundo entende que Deus é esse homem aí de barbas brancas, não é? Um homem rigoroso, não é? Que castiga aqueles que erram, que manda ou para o inferno ou para o céu. Não, esse Deus não existe mais. Foi figura do passado. O Deus, para facilitar a compreensão humana de sua natureza e suas ações, é o que o Espiritismo prega. No capítulo 1 do livro 1, pergunta número 1, Kardec pergunta o que é Deus. Ele responde: inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Então, portanto, essa palavra antropomorfismo é proveniente do grego anthropos, que significa humano, e morfe, que significa forma. É um recurso pedagógico usado, por exemplo, na Bíblia, para descrever o invisível por meio do visível, não significando que Deus possui um corpo físico, pois ele é considerado e é mesmo um espírito. Então, pessoal, a gente vai aprendendo aos poucos. E na pergunta 668, pergunta Kardec: os fenômenos espíritas, sendo produzidos desde os tempos lá para trás e conhecidos desde as primeiras eras do mundo, não podem ter contribuído para a crença na pluralidade dos deuses? Respondem os espíritos: sem dúvida. Porque os homens que chamavam Deus com letras minúsculas a tudo que era sobre-humano, os espíritos pareciam deuses, em letras minúsculas. E também por isso, quando um homem se distinguia entre os demais pelas suas ações, pelo seu gênio, ou por um poder oculto que o vulgo não podia compreender, faziam dele um deus e lhe rendiam culto após a morte. Então vocês vejam, pessoal, que somente através dos tempos, eu vou pegar o livro dos Espíritos aqui para responder a pergunta 603. Então vocês observem o seguinte: que somente com a aparição de homens esclarecidos, e isso através das encarnações sucessivas, é que então foi possível explicar. No passado também havia homens de gênio, homens esclarecidos, mas que não tinham uma moral equilibrada e que, perante a humanidade comum, eles pareciam Deus, eles promoviam fenômenos incríveis, porque eram médiuns e por isso eram muito respeitados. Por exemplo, no passado nós tivemos um monge chamado Rasputin, e que na Rússia curou o filho do czar, que médico nenhum conseguia curar, e ele então, tornou-se uma figura símbolo lá dentro da Rússia. Tudo tinha que ser consultado por esse monge chamado Rasputin. Era um homem muito culto, um curador, um médium, mas nem sabia que era médium. E ele acabou tornando-se uma ovelha negra lá dentro, né? E todos sabem o que aconteceu ao longo, desta figura lá no Palácio do Czar. Acabou sendo assassinado.
Mas isso é só para mostrar que existiram no passado e possivelmente existam até hoje essas criaturas, né? E nós colocamos aqui, então, para vocês verem, figuras onde, através da mediunidade de Chico Xavier, de Peixotinho, de Ana Prado e de tantos outros médiuns de efeitos físicos, é possível fazer a manifestação de espíritos que se tornam visíveis. E normalmente eles vêm acompanhados de uma capa ectoplasmática para poder se apresentar. Essas imagens aí são imagens antigas. Hoje em dia, com médiuns cada vez mais esclarecidos, mas parece que médiuns de efeitos físicos para materializações são muito difíceis. Eu tive a oportunidade, pessoal. Eu conheci um médium numa sociedade espírita lá em Santana, que produzia fenômenos impressionantes de efeitos físicos, culminando com a materialização de um soldado romano. Tive a oportunidade de conhecer. Mas aí já é outro assunto, já é outra. Então vamos ver, pergunta 603. O que os espíritos de Kardec falam? Kardec pergunta: nos mundos superiores, os animais conhecem a Deus? Não. O homem é um Deus para eles, como antigamente os espíritos foram deuses para os homens. Por que Kardec colocou isso? Para mostrar que, de fato, nós estamos numa situação tal que os animais, vamos exemplificar o cachorro. Para eles, cachorro, nós somos deuses. Assim como nós estamos para Jesus, para Deus tão longe, eles estão tão superiores a nós, como nós somos superiores a um animal que não tem inteligência. Então, pessoal, parece complicado, mas é assim mesmo, aos poucos a gente vai aprendendo. O Livro dos Espíritos, eu já li, reli pelo menos umas 4 ou 5 vezes. E cada vez que eu leio, eu vou aprendendo mais. E assim vai ser com todos nós. Quando nós terminarmos o Livro dos Espíritos, vamos começar na pergunta número 1. E enquanto Deus nos der energias e forças, nós prosseguiremos. Vamos em frente. Agora um comentário longo de Allan Kardec. Eu vou ler, mas não precisa de explicação, vocês vão compreender. Nós colocamos aqui, então, a palavra Deus tinha entre os antigos uma acepção muito extensa. Não era, como em nossos dias, uma designação do Senhor da natureza, mas uma qualificação genérica de todos os seres não pertencentes às condições humanas. Ora, tendo as manifestações espíritas lhes revelado a existência de seres incorpóreos que agem como forças da natureza, eles os chamaram deuses, como nós os chamamos espíritos. Uma simples questão de palavras, com a diferença de que, em sua ignorância, entretida deliberadamente pelos que tinham interesse em mantê-la, elevaram templos e altares lucrativos a esses seres, enquanto para nós eles não passam de criaturas nossas semelhantes, mais ou menos perfeitas, despojadas de seu envoltório terreno. São os espíritos. Se estudarmos com atenção os diversos atributos das divindades pagãs, reconheceremos sem dificuldade todos os que caracterizaram os nossos espíritos em todos os graus da escala espírita, seu estado físico nos mundos superiores, todas as propriedades do perispíritos e o papel que exerce no tocante às coisas terrenas. Perispírito nós já estudamos, portanto, não vamos prosseguir estudando. Vamos em frente. Continuando com Kardec, o cristianismo, vindo aclarar o mundo com a sua luz divina,
não podia destruir uma coisa que está na própria natureza, mas fez que a adoração se voltasse para aquele a que realmente pertence. Quanto aos espíritos, sua lembrança se perpetuou sob diversos nomes, segundo os povos, e suas manifestações, que jamais cessaram, foram diversamente interpretadas e frequentemente exploradas sob o domínio do mistério. Enquanto a religião as considerava como fenômenos miraculosos, os incrédulos as tomaram por charlatanice. Hoje, graças a estudos mais sérios feitos à plena luz, o Espiritismo, liberto das ideias supersticiosas que o obscureceram através dos séculos, nos revela um dos maiores e mais sublimes princípios da natureza. Então, pessoal, nós ilustramos aqui a figura de um espírito que a gente chama de guardião, ou de espírito familiar, amigo, simpatizante, que protege, que orienta aqueles que eles assistem. É isso, é tão natural. Ora, se eles partiram para o mundo fora da matéria, por que nós não temos o direito de conversar com eles? Seja através da mediunidade psicográfica, falante, de qualquer forma de mediunidade, nós temos esse intercurso que Deus faculta, porque eles querem se comunicar conosco e nós queremos também conversar com eles. É muito natural. Vamos seguindo. Finalizando, como sempre, com a nossa mensagem evangélica. Curta, mas coberta de amor e de carinho, que dedicamos a todos vocês. Nosso querido Chico Xavier e Meimei diz assim: brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhando-te com a aflição. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Meimei e Chico Xavier, eu agradeço de coração o carinho que vocês tributam a esses nossos singelos e despretensiosos estudos. Peço que vocês nos auxiliem se inscrevendo em nosso canal Rui Espiritismo e compartilhe para que mais pessoas assistam, né? E isso vai multiplicando, não a mim, mas os estudos espíritas que são importantes. Certo? Muito obrigado, fiquem com Deus e até uma próxima quarta-feira, se Deus assim permitir.